Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos estar lendo agora Mateus, capítulo 24, versículo 32. Mateus, capítulo 24, versículo 32. Diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós sabeis, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo e está às portas. Vamos indo para Isaías agora. Isaías, capítulo 66. Versículo 8. Isaías 66, versículo 8. Diz assim: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Agora nós estaremos lendo uma passagem bem conhecida, Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar em redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos. Dize-lhe: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis e saberás que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho de osso que batia contra osso e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que haviam tendões sobre eles e cresceram as carnes e estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e saberás que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito e vivereis,
e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e fiz, diz o Senhor. Amém. Quando os apóstolos que seguiam Jesus e começaram o ministério, começaram a igreja, eles começaram a ensinar o povo a respeito da volta de Jesus. Eles aguardavam, já esperavam, já com a certeza, com a alegria da salvação, de que Jesus iria voltar. Mas eles deixavam claro algumas coisas. Por exemplo, eles diziam: olha, o espírito do anticristo já está na terra. O apóstolo João profetizava, dizia: o espírito do anticristo já está na terra, vigiai, porque ele já está agindo. O apóstolo Paulo dizia: olha, esse mundo tem um príncipe, e o príncipe desse mundo é o inimigo. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Então eles já sabiam e já ansiavam e aguardavam a volta de Jesus. Porém, havia algumas profecias, algumas promessas que Deus havia feito que deveriam ser cumpridas antes da volta de Jesus. Algumas coisas deveriam acontecer, que era a promessa de Deus acontecer antes do arrebatamento da igreja. E Deus, ele tem promessas sobre a vida de dois povos. O primeiro povo que Deus tem promessa e tem um compromisso é o povo de Israel, porque é a nação que ele separou, a nação que ele mesmo criou. Deus vai num ventre estéril, chama uma mulher estéril, um homem já de certa idade, e diz: olha, eu vou fazer de vocês pais de uma grande nação. E vai no ventre estéril e gera Isaac, e de Isaac vem Jacó, que vem as 12 tribos e formam a nação de Israel. Então a nação de Israel é a nação criada por Deus. E Deus tem um compromisso com a nação de Israel. E Deus tem promessas para a nação de Israel. E as promessas de Deus para a nação de Israel vai até o fim da terra, até o último momento, até o tribunal de Cristo, o juízo final. As promessas ainda estão de pé sobre a nação de Israel. É por isso que a Bíblia ela manda que nós oremos por Israel. A gente às vezes ouve algumas pessoas, às vezes talvez por falta de informação, ou ouve notícias na televisão falando sobre guerras de Israel, e às vezes a gente vê até crente falando e às vezes proferindo coisas que não deveriam proferir a respeito de Israel. Porque, independente do que aconteça, do estado político ou das guerras, há uma promessa de Deus que diz que ele abençoaria os que abençoassem Israel e amaldiçoaria os que amaldiçoassem Israel. E essa promessa Deus fez a Abraão: eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou abençoar os que abençoarem seus filhos, vou amaldiçoar quem amaldiçoar seus filhos. E Jesus dá uma ordem, ensina dizendo: olha, ore por Israel, estejam em constante oração por Israel. Israel é o povo que Deus criou e tem um compromisso. O segundo povo que Deus criou e tem um compromisso é a igreja. Para ser participante da promessa de Deus sobre Israel, a pessoa tinha que nascer israelita, tinha que nascer descendente de judeus, Mas para ser participante das promessas de Deus, para a igreja, a pessoa só precisa ser lavada e remida no sangue de Jesus. Só precisa nascer de Cristo para ter as promessas na vida dela sobre a igreja. E tanto Israel quanto a igreja, eles têm algumas semelhanças em fatos de perseguição, fatos de chacinas, mortes. Tanto judeus quanto Israel, eles se parecem nesse sentido, além de crerem no mesmo Deus. E quando chegar o momento em que Jesus vinha arrebatar a sua igreja, os dois povos vão estar no cenário bíblico, vão estar no cenário escatológico, no cenário profético do fim dos tempos, tanto Israel quanto a igreja. Deus virá salvar a igreja, arrebatando a igreja, e depois Deus virá salvar Israel. Então,
Existem dois povos, duas promessas, né? E estão se cumprindo o que Deus havia profetizado. Existe na teologia, no meio profético, uma simbologia que se diz que existe um relógio profético que gira. E esse relógio profético tem dois ponteiros. O primeiro ponteiro maior é a igreja, que gira com uma velocidade maior, porque as profecias sobre a igreja acontecem com mais velocidade. E o segundo ponteiro menor que marca a hora seria a nação de Israel. Então tudo que acontece em Israel, tudo que vem acontecendo ao longo da história em Israel, começa a apontar para a volta de Cristo. E tudo que acontece na igreja também aponta para a volta de Cristo. Todos os cumprimentos de profecias, promessas que a Bíblia relata estão se cumprindo e estão apontando para a volta de Cristo. É importante nós entendermos que o apóstolo João ele falou que o espírito do anticristo já estava na terra, e esse espírito do anticristo, ele nunca parou de estar na terra. Nós vemos a primeira figura do espírito de anticristo, um espírito maligno que agiu sobre a vida de Nero, que matou milhares de cristãos, e ao longo da história vem se repetindo, né? Ao longo da história a cena vem se repetindo. Sempre se levanta um líder para massacrar o povo de Deus. Isso ao longo de toda a história. E a terra, após a vinda de Jesus, a morte de Jesus, ela começou a caminhar para o arrebatamento da igreja. Então as coisas estão acontecendo no mundo espiritual em uma velocidade que nós às vezes não percebemos. E às vezes as promessas se cumprem e a gente não percebe. Às vezes as promessas se cumpriram e nós não percebemos, né? É parecido quando Deus faz uma promessa sobre as nossas vidas, ou a gente ora a Deus por um propósito, para recebermos alguma coisa, e a gente cria na nossa mente a forma com que Deus vai agir. A gente diz, não, Deus me prometeu isso, então Ele vai usar a pessoa tal, Ele vai abrir a porta tal, vai me fazer entrar por ali. A gente já cria a forma de Deus agir. E de repente, a pessoa que nós achávamos que ia nos ajudar não ajuda, a porta que a gente achou que ia abrir não se abre, as coisas não acontecem como a gente achou que iria acontecer, né? Porque a gente já tinha uma ideia definida sobre algo. Aí passa o tempo e aquilo se cumpre. E aí a gente vai começar a avaliar como aquilo se cumpriu nas nossas vidas. A gente fala, olha, como que se cumpriu? Eu achei que Deus ia abrir aquela porta, mas Deus abriu outra porta, né? Deus me fez conhecer uma pessoa que eu não conhecia, Deus me levou a um lugar que eu não conhecia e cumpriu o que tinha prometido. E no mundo escatológico, no mundo das profecias, isso também acontece. A gente acha que vai acontecer de uma forma, e por não acontecer da forma com que nossa mente está fixada, às vezes nós não percebemos que as promessas, as profecias estão se cumprindo. Quando Deus ele faz uma promessa na vida de alguém, ou na vida de uma nação, e o inimigo ouve que Deus tem uma promessa, tem algo a cumprir, o primeiro objetivo do inimigo é matar essa pessoa, é exterminar essa pessoa. É o primeiro objetivo dele. Nós vemos isso no caso de Caim e Abel. Deus prometeu para Eva, ó, vai nascer um de você que vai esmagar a cabeça da serpente. Eva só tinha 2 filhos, Caim e Abel, e que o inimigo pensou, o mais fiel é Abel. Usou Caim para matar Abel. Então, na mente dele, resolveu o problema. Mas aí Deus dá um outro filho a Eva, chamado Sete, e da linhagem de Sete vem Jesus que esmaga a cabeça da serpente. Então, portanto, que vocês entendam que o inimigo sempre vai tentar destruir aqueles que têm promessa de Deus, para evitar que as promessas se cumpram, né? O objetivo do inimigo é evitar que as promessas se cumpram. E na nação de Israel e na igreja acontece da mesma forma. A Bíblia tem promessas para se cumprir sobre a nação de Israel até o livro de Apocalipse, né? Eu ouço algumas pessoas dizerem que a igreja é uma nova Jerusalém, a igreja é
o novo Israel de Deus, que Deus não tem mais compromisso com Israel, e isso não é verdade, que a gente vê se cumprindo até em Apocalipse o compromisso de Deus com Israel. Quando o apóstolo João diz, olha, eu vi descer do céu uma nova Jerusalém, com uma noiva adornada por cordeiro. Ele não diz, eu vi um Rio de Janeiro descer do céu, ele não diz, eu vi Paris descer do céu, não vi Roma descer do céu, diz, eu vi a nova Jerusalém que descia do céu, como uma noiva adornada do cordeiro. As promessas de Deus para Israel vai até o último capítulo de Apocalipse. Deus tem um compromisso com eles. E a Bíblia diz que Deus falou para eles, olha, ainda que vocês sejam infiéis para comigo, eu serei fiel com vocês. E o que acontece? Quando o inimigo sabe que Deus tem um plano com a nação de Israel, o que ele vai tentar fazer? Destruir a nação de Israel. Vai tentar de todas as formas destruir a nação de Israel. E você vai ver isso acontecendo em várias fases da Bíblia. Os inimigos que do nada se levantavam contra Israel, eles não se levantavam querendo apenas vencer a nação de Israel, eles se levantavam com o objetivo de destruir totalmente Israel. Depois a gente vê um caso interessante no livro de Esther, quando Amã prepara a forca, prepara tudo para destruir, matar todos os judeus. E Deus vai lá e está com providência e não permite que isso aconteça. E durante toda a história dos judeus, eles vão ser perseguidos e o inimigo vai estar sempre tentando destruí-los. Em toda a história, o inimigo vai estar sempre tentando acabar com os judeus. E aconteceu uma situação em Israel que pesou muito sobre a vida deles. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 24. Diz assim, vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. O povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Grandes irmãos, entendam uma coisa, Jesus estava na terra e os judeus prenderam Jesus e levaram para Pilatos e disseram, Pilatos, você tem que matar Jesus. Mata ele. E Pilatos disse, olha, eu não quero matar esse homem não tem motivo não é digno de morte. Ele disse, não, tem que morrer. E Pilatos, tentando de inocentar Jesus, ele propõe, uma eleição, o que o povo escolhesse, Barrabás ou Jesus Cristo para morrer, e o povo escolhe a Jesus para morrer. E Pilatos diz, vocês têm certeza que vocês querem escolher Jesus para morrer? Eu lavo as minhas mãos do sangue desse homem. Vocês querem matar esse homem, eu não vou ter culpa nenhuma da morte deles. E eles gritam, olha, que o sangue desse justo caia sobre nossas cabeças e sobre a cabeça dos nossos filhos. Eles pediram isso. Eles clamaram por isso. Eles entregaram Jesus à morte e depois ainda pediram que o sangue caísse sobre eles. E o que vai acontecer, logo após a morte de Jesus, que Jesus vai ressuscitar, vai criar, fundar, inaugurar a igreja, os apóstolos, é que Israel vai ser totalmente destruído. Os romanos vão entrar em Israel e vão destruir Israel. E vai acabar com a cidade, vai acabar com o templo, vai acabar com tudo que havia em Israel, em Jerusalém, não vai deixar nada. E quando isso acontece, os judeus começam a se espalhar pelo mundo. Eles começam a se espalhar, fugir de Jerusalém, fugir de Israel, fugir da própria terra deles. Logo depois disso acontecer, os muçulmanos vão e ocupam Israel.
Aí depois vem a Igreja Católica, monta um exército e vai lá, expulsa os muçulmanos e massacra o restante dos judeus que ficaram. Aí depois o outro grupo de muçulmanos consegue expulsar o exército da Igreja Católica que estava em Jerusalém. Aí a Igreja Católica muda, eles dizem, não, agora a nova Jerusalém, a cidade de Deus, não vai ser mais Jerusalém, vai ser o Vaticano. Vai ser Roma que Deus escolheu agora. Aí eles mudaram de estratégia. Mas até eles mudarem de estratégia, eles haviam massacrado e matado muitos judeus já. E os judeus se espalham mais ainda. De forma que quem passou a habitar na terra que Deus havia dado a Abraão foram os povos inimigos de Israel. Foram os muçulmanos islâmicos que passaram a habitar lá. E os judeus saíram, se espalharam pelo mundo, sem ter era nem beira, andando por vários países da Europa, sem conseguir nada, né? A única coisa que eles guardavam era a cultura, a tradição, mas haviam perdido a terra. Mas as promessas da Bíblia diziam que Israel voltaria a ser nação antes da volta de Jesus Cristo. E que a volta de Israel como nação marcaria o começo do fim dos tempos, da volta de Jesus Cristo. E aí Isaías ele profetiza dizendo, olha, poderá por um acaso uma nação voltar a ser nação, ou uma nação ser criada em apenas um dia? Poderá isso acontecer? E eles estavam falando sobre o ressurgimento de Israel. Porque quando Isaías profetizou isso, Israel ainda era uma nação. E era até incoerente o que ele estava falando para o momento, mas ele já tinha uma visão de Deus dada para o futuro. Em Ezequiel capítulo 36, Ezequiel começa já a falar sobre o ressurgimento de Israel e dizendo, olha, Deus vai aspergir água sobre a nação de Israel e eles voltarão a ser nação e eles voltarão a habitar na terra que Deus deu a eles. Mas até então Ezequiel vem profetizando e dizendo, aí chega no capítulo 37, Deus fala com Ezequiel. Eu já vinha falando com Ezequiel, mas no capítulo 37, Deus leva Ezequiel em espírito. É interessante que no capítulo 37 de Ezequiel, a Bíblia não diz que Ezequiel teve uma visão. A Bíblia diz que Ezequiel foi levado em espírito para um vale de ossos secos. E aí a gente vai começar a entender como Deus cumpriu essa profecia do vale de ossos secos sobre a nação de Israel. Ezequiel chega no vale de ossos secos e diz, olha, os ossos estavam secos e eram muitos ossos que estavam espalhados. E o Senhor me perguntou, poderá reviver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel dá uma resposta ao Senhor dizendo, ó, Senhor, tu sabes. A resposta daquele que sabe que só poderá acontecer se Deus quiser. Senhor, tu que sabes, Senhor. E Deus manda ele profetizar, ele começa a profetizar, os ossos começam a se juntar, começam a tomar forma. E ele termina o capítulo 37 dizendo, assim diz o Senhor, eu vou abrir a sepultura e vou tirar Israel de dentro da sepultura. E vou fazer eles voltar a habitar na terra que eu dei a eles. Essa profecia, ela viria a começar a se cumprir em Israel por volta do ano de 1939, quando Hitler, na Alemanha, começou o seu império. A primeira coisa que Hitler, dos seus primeiros discursos, quando ele começou a governar na Alemanha, a primeira coisa que ele falou foi, eu vou limpar a terra dos judeus. Eu vou matar todos os judeus. Primeiro decreto dele, do seu exército, prenda todos os judeus. Leve para os campos de concentração e matem todos os judeus.
E Hitler conseguiu dominar uma boa parte da Alemanha, uma boa parte da Europa, melhor dizendo. Quase que a totalidade da Europa ele conseguiu dominar. E o que eu queria te falar com os irmãos, da mesma forma que João falou que o espírito do anticristo já estava na terra, e ele vinha, o espírito do anticristo vem mostrando seu poder a cada tempo, em tempo. E foi com Tibério, aconteceu com Nero. E agora, na Europa, estava acontecendo com Hitler. Hitler tinha um espírito maligno que atuava nele de tal forma que fazia as pessoas olharem para ele, acreditarem nele, e acreditar que matar as outras pessoas, exterminar, era o certo a se fazer. A mesma visão que o anticristo terá, né? E a ordem de Hitler foi: mate todos os judeus, prendam todos os judeus. E começaram a prender todos os judeus. Os judeus estavam espalhados na Europa, eles não estavam em Israel. Muitos nunca tinham ido em Israel. A maioria haviam nascido na Europa. E ele começou a dar ordem, o exército começou a prender os judeus e levar para os campos de concentração. Começaram a prender todos os judeus e levar para o campo de concentração. Os países em volta, que estavam em volta, eles mesmos prendiam os judeus e entregavam para Hitler. E Hitler levava os judeus para dentro dos campos de concentração. E nos campos de concentração ele explorava, e quando a pessoa já não tinha mais chance de trabalhar, ele executava, levava para uma sala e jogava gás venenoso até todos morrerem, queimavam em fornos, queimavam em fogueiras. Os irmãos terem uma ideia nessa fase. Quando a Segunda Guerra começou, os judeus tinham 9 milhões de habitantes na Europa. Quando a guerra terminou, só restaram 3 milhões. Hitler matou 6 milhões de judeus. Só que em Israel, os judeus, eles não tinham arma para se defender, eles não tinham exército, eles não tinham nação, eles não tinham pátria, eles não tinham nem chance de sobrevivência. Hitler pegava, matava, torturava, e durante 5 anos ele foi fazendo essa sessão de extermínio. E ele chegou num outro discurso dizer: olha, eu vou dominar a terra e eu vou limpar a terra dos judeus. Quando eu dominar a terra, na terra não vai haver mais judeus, eu vou matar todos os judeus. Era a ordem que ele dava para o seu exército: matar todos os judeus. Quando a Segunda Guerra terminou, que foram se contabilizar os mortos, os judeus mortos, chegaram no número de aproximadamente 6 milhões, e que passaram pelos locais de extermínio, eram inúmeras ossadas de judeus. Muita coisa. Havia um espaço só para osso de judeu morto. E aí começou a se cumprir a profecia que Deus tinha dado a Ezequiel, quando Deus levou ele ao vale de ossos secos. Ezequiel, o que você vê, Ezequiel? Aleluia. Aí Ezequiel disse: eu vejo muitos ossos. Eu vejo muitos ossos secos. E Deus perguntou a Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Ezequiel: ó Senhor, só o Senhor sabe. Porque não tinha chance de sobrevivência. Os outros 3 milhões que sobreviveram por um milagre. Sabe por quê? Porque Deus tinha dito a Ezequiel que ia abrir a sepultura e ia tirar Israel de dentro da sepultura. Quando Hitler já tinha conquistado a maior parte da Europa e já tinha prendido os outros 3 milhões de judeus que restavam, e já estavam sentenciados à morte, já estava tudo pronto para executar os outros restantes, foi quando
As forças aliadas entraram na Alemanha, conseguiram romper a Alemanha e resgatar os judeus que lá estavam, prontos para morrer. Porque Deus havia dito: eu vou abrir a sepultura e vou tirar Israel de dentro da sepultura. Aleluia. E quando resgataram os judeus de lá de dentro, eles já não tinham força para nada, estavam, no dito popular, na pele e osso. Muitos não conseguiam nem andar, de tão fraco que estavam. A maioria já não tinha família, porque a mãe havia perdido os filhos haviam perdido a mãe. Um povo que foi roubado, não tinha dinheiro mais para nada, tinham sido totalmente saqueado pelos alemães, não tinham nenhuma chance de sobrevivência, mas eles tinham uma promessa de Deus, de que Deus iria mudar a história. Aleluia, glória a Deus. Deus prometeu a eles: eu vou tirar vocês de dentro da sepultura e vou fazer vocês voltarem à terra de vocês. Aleluia. E quando eles saem dos campos de concentração, eles saem com o desejo de voltar para Israel e reconstruir a nação outra vez. Porém, a nação já não era mais deles, a terra já não era mais deles. Havia outros povos habitando lá na terra. Já tinha outras pessoas habitando. E houve uma proibição na época para que os judeus não chegassem a Israel, para que não houvesse mais confronto no Oriente Médio. Mas mesmo assim, eles começaram a ir clandestinamente, fugirem da Europa, saírem em navios clandestinos e todos voltando para Israel, todos voltando para a terra que era deles. Deus abriu a sepultura e tirou Israel de lá de dentro. Aleluia. O extermínio já estava pronto, já estava tudo pronto. Israel iria sumir da existência, os judeus iriam sumir da existência. Mas Deus, de 3 milhões de judeus, conseguiu montar uma outra nação. Glória a Jesus. Aleluia. Deus pegou os judeus, levou eles para a terra deles. E quando a gente lê em Ezequiel dizendo: olha, o Senhor vai levantar um grande exército entre os judeus. O Senhor levantará a nação outra vez. E aí a gente vê se cumprindo. A guerra terminou em 45, no ano de 1945, quando eles saíram dos campos de concentração. Chegaram em Israel, cerca de 3 milhões de judeus para tentar reconstruir Israel, sem dinheiro, na miséria, sem exército, sem nada. E os povos que estavam ali diziam que eles tinham de sair, que eles não poderiam ficar ali. Eles diziam: não, nós vamos ficar, porque Deus deu essa terra ao nosso pai Abraão, nós vamos ficar. E eles resistindo, até que eles ganham um pedaço da terra para viver. Em 3 anos, depois de eles terem saído do campo de concentração, eles conseguiram montar um exército, conseguiram montar uma nação, conseguiram forçar os inimigos a se recuarem e forçou a ONU a realizar uma eleição para decidir se iria dar a terra a Israel ou não. Se Israel voltaria a ser nação ou não. Em 3 anos depois que eles saíram da Alemanha nazista, eles voltaram e se tornaram nação outra vez. Graças a um brasileiro que ajudou, Oswaldo Aranha, mas eles voltaram a ser nação. E a profecia que Deus havia dito se cumpriu. Deus restaurou Israel. Deus abriu a sepultura, tirou os judeus de dentro da sepultura, fez eles voltar para o sua terra, restaurou. E o que se torna incrível é que Israel é cercado de diversos inimigos que estão à sua volta. Israel é o único país que não é muçulmano do Oriente Médio. Israel é um país minúsculo. Em volta tem vários inimigos
que a todo instante tentam destruir Israel. Mas a profecia havia dito que eles se tornariam um grande exército. E hoje Israel tem o melhor exército do mundo. Nenhum outro exército do mundo se compara ao exército de Israel. Hoje Israel tem o maior poder bélico, o maior poder de armamento do mundo. Armas que eles botaram para proteger as fronteiras, rodeando todos os lados da fronteira de Israel. E a Bíblia diz que virá um tempo em que todas as nações se voltarão para lutar contra Israel. E Israel já se prepara para essas batalhas. Israel já tem se preparado dia após dia para enfrentar todo tipo de inimigo. E o lema deles é o seguinte: nós não podemos perder mais as batalhas, porque se nós perdermos, nós vamos morrer. Nosso povo será exterminado. E eles estão prontos para enfrentar qualquer inimigo, seja eles quaisquer que sejam. E depois que eles se tornaram nação, algumas coisas começaram a acontecer na nação de Israel, alguns fatos, que impressionaram os povos. Por exemplo, eles tiveram uma batalha, uma guerra de 6 dias, em que 6 nações se prepararam com um número bem maior de soldados, um número bem maior de armas, para enfrentar Israel e destruir Israel. E eles mandaram avisar para todos os muçulmanos que estavam no meio de Israel, que era para eles se retirarem, que eles iriam destruir Israel, iriam acabar com Israel. E o que aconteceu foi que durante essa guerra, essa batalha, esses 6 países que enfrentaram Israel não conseguiram vencer. Todos eles perderam a batalha para um único país, com um exército menor que o dele. E os próprios israelitas, eles declaram que algumas coisas estranhas aconteciam no meio da batalha. Eles diziam que os caças inimigos vinham em direção a eles, mas caíam sozinhos sem serem atingidos por ninguém. Aleluia. Eles diziam que durante as batalhas, a infantaria, o número de soldados que estava com eles havia aumentado, porque no meio dos soldados começaram a aparecer um monte de soldado vestido de branco, que eles não sabiam de onde Glória estava a Deus. vindo. Aleluia. Porque o Senhor estava pelejando ao lado de Israel. Aleluia. E eles dizem, olha, eles disseram que iam acabar com Israel, disseram que iam arrasar Israel e que não ia sobrar nada. Mas Jeová Jireh entrou por providência. Aleluia. O Senhor entrou na causa, lutou ao nosso favor. O Senhor lutou durante 6 dias e no 7º Ele nos fez descansar. O Senhor nos fez descansar e estar em paz. E esses 6 povos que lutavam contra Israel, as 6 nações, em vez de conseguir conquistar Israel, de dominar Israel, eles perderam o território para Israel. Eles não conseguiam avançar sobre Israel. E desde que Israel foi formada como nação, Israel não perde batalha, Israel não perde mais luta nenhuma. Por isso que quando você vê os relatos na televisão, você vê, olha, morreram tanto dos inimigos de Israel, mas dos soldados de Israel morreram 3. Morreram 2.000 inimigos de Israel, mas dos de Israel morreram só 10. Porque o Senhor está à frente das batalhas. Aleluia. Não é só caso de poder bélico, não é só caso de homens preparados, é que o Senhor está a favor de Israel. O Senhor prometeu a Israel, Israel, vocês vão ser espalhados por toda a terra, mas eu vou ajuntar vocês. Do meio dos ossos secos eu vou tirar vocês. E quando vocês estiverem dentro da sepultura, eu vou abrir a sepultura e vou tirar vocês de lá de dentro. Vou fazer vocês voltar a habitar na terra de vocês. E vos farei um povo vitorioso. O Senhor ele promete em Zacarias capítulo 12, versículo 3, dizendo, olha, eu vou fazer de Israel uma pedra pesada para todas as nações. Todas as nações vão olhar para Israel e vão se preocupar com o que pode acontecer. Israel é um verdadeiro campo minado hoje. Israel é um barril de pólvora pronto para explodir a qualquer momento. E a preocupação de todas as nações está voltada contra Israel. Porque a qualquer momento pode estourar uma grande guerra.
Israel já tem se preparado para essa guerra que poderá acontecer. E a promessa de Deus, as profecias de Deus dizem que haverá a guerra do Armagedon, que todas as nações se voltarão contra Israel. E a igreja estará a favor de Israel. Israel foi uma nação que sempre foi perseguida, mas é o povo da promessa. Independente do que eles creem, do que eles pensam, eles têm uma promessa de Deus que será cumprida. O segundo povo que Deus tem com promessas é a igreja. A igreja é o povo que, diferente de Israel, que precisa nascer israelita para ser participante da promessa, para ser participante da promessa da igreja, precisa só se entregar a Jesus. E o Senhor tem uma promessa sobre a igreja, que Ele disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma promessa sobre a igreja. E Deus prometeu que quando o Evangelho viesse sendo pregado por todas as partes, estaria perto do fim. A primeira marca que nós temos da volta de Cristo, Israel se torna nação, Israel já se tornou nação. A segunda é o Evangelho está sendo pregado em todas as partes. E o Evangelho já está sendo pregado em todas as partes. Aleluia. Então nós sabemos que a volta de Cristo está muito perto, está próxima. E a promessa de Deus sobre a igreja é que ninguém conseguiria deter a igreja. Ninguém conseguiria parar a igreja. Que a igreja iria avançar. Que ninguém poderia deter a igreja. Deus fez essa promessa, Jesus fez essa promessa: olha, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Glória a Deus, aleluia. Há uma promessa de Deus sobre a igreja. Quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, fazemos parte da igreja, nós começamos a fazer parte de uma máquina que é a igreja, que avança e avança sem parar, que não para, que avança. Aleluia. E às vezes o inimigo vem querer colocar no nosso coração de que nós não somos importantes para o Senhor e que não somos importantes para a igreja. Mas o inimigo sabe que cada um de nós é um pivô dessa máquina que precisa mover, que precisa avançar. Glória a Deus. A cada louvor que você canta, a cada oração que você faz, a cada mensagem que você ministra, você está fazendo uma máquina se mover. A cada vez que você evangeliza alguém, a máquina vai se movendo. E cada vez que ela se move, ela vai avançando para a volta de Cristo. Ela vai avançando e ela vai avançando. E ela não para. Desde que a igreja foi criada, ela nunca parou. Ela sempre avançou. Porque ninguém consegue deter a igreja. Há um poder sobre a igreja que ultrapassa qualquer exército. Há um poder sobre a igreja que ultrapassa qualquer poder de qualquer nação. Porque ela não para. Em momento algum, ela está sempre avançando. Quando a igreja foi formada, os primeiros inimigos da igreja foram os judeus, que começaram a perseguir e matar os cristãos. Mas o Senhor fez a igreja avançar. Mataram os apóstolos, mas a igreja não parou, continuou avançando. Aleluia. Aí veio o ódio romano. Os romanos matando todos os cristãos que vinham pela frente. E nós vamos acabar com os cristãos. Mas não acabaram, a igreja continuou avançando. Porque ninguém para a igreja, ninguém detém a igreja. Ninguém consegue prender a igreja, porque a promessa de Deus era que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja vai avançando. A igreja vai avançando a cada momento, lança nas prisões, lança nos calabouços, lançaram nos coliseus, foram devorados por leões, foram mortos nas fogueiras. Mas não parou a igreja. Aleluia. A igreja ela não para em momento algum. Aleluia.
Porque ainda que mate um missionário, nasce outro missionário. E se mata outro missionário, Deus levanta outro missionário. O evangelho ele não para, ele avança. E o esposo do inferno não consegue deter. Olha, a igreja passou pelo ódio dos romanos, sobreviveu ao ódio dos romanos, até que o próprio Império Romano teve que aceitar que o evangelho seria, o cristianismo seria a religião de Roma. Eles não conseguiram deter. Mais tarde, na reforma, a igreja vai sofrer na Inquisição, em que os católicos vão matar muitos cristãos, vão matar muitos evangélicos, mas a igreja não parou por causa disso. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Aleluia. Quando os nazistas tomaram a Alemanha e começaram a dominar a Alemanha, os primeiros a serem lançados nos campos de concentração foram os pastores. Iam contra o império, contra os nazistas. Mas dentro dos campos de concentração eles realizavam os cultos e a igreja não parava por causa disso. A igreja não parou por causa do ódio. A União Soviética tentou parar a igreja, queimou todas as Bíblias, tentou destruir tudo quanto havia. Mas não adiantou, a igreja continuou. A União Soviética acabou e a igreja prevaleceu. Os primeiros pastores a vir no Brasil para pregar, eles foram enforcados e mortos pelo padre José de Anchieta, que dizia que no Brasil não haveria evangelho, que o evangelho não ia conseguir entrar no Brasil. Mas não adiantou. Hoje nós estamos aqui louvando e adorando o Senhor, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não conseguem deter a igreja. Ela avança sem parar. Ela é uma máquina que está sempre avançando, ela é uma máquina que está sempre em movimento. A cada glória que você dá, a cada aleluia, a cada conversão, a cada canção, a cada oração, a máquina que é a igreja, ela vai avançando, vai passando por cima do império das trevas, vai detendo, vai abrindo fronteira, vai abrindo caminhos e ninguém consegue deter a igreja. Os países que não aceitam o evangelho, eles não vai entrar missionário, mas os missionários entram. Eles não podem entrar pelas fronteiras, os missionários entram por cima. Não podem entrar por cima, os missionários entram por baixo. Não pode, o evangelho está crescendo, o evangelho está avançando. A Rússia dizia que não iriam aceitar o evangelho, hoje já tem evangélicos na Rússia pregando. A China não permitia o evangelho entrar. A igreja está crescendo na China. Os países islâmicos, a igreja está avançando. Na Coreia do Norte diziam que não entraria a palavra de Deus na Coreia do Norte. E os missionários estão lançando balões com Bíblia para a Coreia